Jotalhão foi criado em 1962 para ser mascote do caderno de classificados do Jornal do Brasil. O jornal era conhecido como Jota, e por isso escolheram para o mascote o nome de Jotalhão. E quando foi publicada uma tira em que a Mônica o carregava por uma cordinha indo para casa dizendo que estava trazendo o extrato elefante, que é uma referência ao extrato de tomate elefante da Sica, a própria marca comprou seus direitos para usá-lo como garoto propaganda do seu comercial de TV, que ficou famoso e permanece assim até os dias de hoje. E o Jotalhão foi criado pelo Maurício de Souza sem ligação nenhuma com a turma, e para ser apenas um mascote, mas depois se tornou um personagem clássico que, junto ao Raposão, tornou-se líder de seu núcleo. A Ponto, que antigamente era Ponto Frio, é uma rede varejista brasileira fundada em 1946 no Rio de Janeiro. E o nome Ponto Frio originou-se na tradução da marca estadunidense Cold Spot, que era uma extinta marca de refrigeradores, que era representada pelo Ponto Frio na época de sua fundação. O pinguim, popular mascote da marca, faz parte da comunicação visual do Ponto Frio desde 1950 e muito tempo depois passou a ser a presença constante nas redes sociais da marca, onde fez um enorme sucesso entre os internautas, se tornando um case de sucesso e interação. Com frequência, a tela da TV Tupi estampava o desenho do índio carrancudo, que já era símbolo da rádio. Muita gente reclamava da figura e, para solucionar esse grave problema, o criativo Mário Fanucci resolveu radicalizar e nascia assim o primeiro mascote da televisão brasileira, o índiozinho da Tupi. Depois vieram o Tigrinho da Record, a Indiazinha da Cultura, a Ritinha e Paulinho da Excelsior, o Coelho da Bandeirantes e vários outros de caráter regionais. Você já foi para algum lugar e se deparou com esse mascote que é uma chave indicando que lá eles fazem cópias de chaves? Eu aposto que sim, ou caso não, já deve ter se deparado com alguma cópia fajuta dele. Esse é o mascote da Chaveiro Gold, que é uma empresa que presta serviços como chaveiro. Meio óbvio isso, né? Eu tava quase me esquecendo da garotinha da Casa das Alianças. Provavelmente, se você já foi no centro de alguma cidade ou em algum shopping, você já deve ter se deparado com essa loja. Eu não sei se tem em todo o Brasil ou não, mas se você já se deparou com essa mascote, comente aqui embaixo. Todd começou apresentando vacas em comerciais de TV, ora em versões de pessoas fantasiadas e ora em animações. As vacas logo foram parar também nas embalagens do achocolatado. Seguindo a tendência das marcas em ter a sua própria assistente virtual, a Dailuz apresentou a Dai, e a escolha da personagem partiu dos próprios consumidores que puderam escolher entre 3 avatares distintos nas redes sociais. Criada em 1987, a marca Fofura é até hoje muito querida pelo público. Aliás, saudade de quando o salgadinho Fofura custava R$1 e vinha mais salgadinho do que ar. Antigamente ele era esse bichinho aqui que eu sinceramente não sei o que é. Só sei que pra mim, quando criança, ele me lembrava muito um Pokémon, que jogava futebol, jogava boliche, andava nas alturas, jogava basquete, andava de skate e curtia umas corridas de kart. Mas hoje ele ganhou um redesign e virou esse cachorrinho aqui. E a gente também não pode se esquecer do mascote do Lucky, que é essa coisa aqui que eu também não sei o que é. E diferente do mascote antigo da Fofura, esse aqui só manja de futebol. Em 2002, a marca Girafas, tendo como objetivo uma maior proximidade e exposição junto ao público infantil, criou a Giraturma, uma turma divertida composta pelas girafas, o menino Luan, sua irmã Estela, o cachorrinho Tatá e Yara. Já em 2017, as mascotes da marca, que são as girafinhas, voltaram a fazer parte das campanhas publicitárias, onde apareceram pela primeira vez em 2008 e também passaram a ter mais presença constante nas redes sociais. Os primeiros mascotes da Capo têm origem chilena, porém, lá em 2008, todos os personagens foram substituídos por novos criados por Cal Hamburger, sim, o criador do Castelo Rá-Tim-Bum. Os novos personagens dessa nova geração passaram a ser crianças alienígenas da fictícia galáxia Caposfera, e os personagens eram Kim, representando morango, Kemi, representando maracujá, Kauri, representando abacaxi, Kirina representando uva,
Kiki representando laranja e Caco representando chocolate. No entanto, depois de 2012, a marca removeu todos os seus mascotes das embalagens. A princípio, tentaram desenvolver um jogo online no site do produto com uma história e personagens, que era o jogo O Segredo dos Vales Mágicos de Del Valle. O jogo seguiu um estilo de plataforma adventure e contou a história de um garoto e seus pais através de um portal de uma fazenda mágica. Porém, o jogo terminou em 2013 e desde então a marca abandonou o uso de mascotes, passando a ter apenas frutas normais estampadas nas embalagens. Só que em 2018 as frutas evoluíram para novos mascotes similares a animais marinhos. A Pitula foi o primeiro refrigerante do Brasil voltado para o público infantil, possuindo sabores cola, laranja, guaraná e limão. E sim, eles têm um mascotinho também. A primeira referência à groselha Milani, segundo o jornal O Estado de São Paulo, é de 9 de setembro de 1955, e tudo começou quando o imigrante italiano Celeste Milani conheceu um químico alemão que lhe apresentou uma bebida de grande aceitação na Europa, o xarope. Os dois resolveram então elaborar um sabor que caísse nas graças dos brasileiros, e depois de vários testes, eles lançaram o xarope de groselha artificial Milani, sendo o mascote essas 3 bolinhas, eu acho que é isso, né? E, bom, elas fizeram bastante sucesso lá no passado. Você já deve ter ido ao mercado e comprado ou se deparado com o feijão e arroz do tio João, que tem o tiozinho João como mascote, e é produzido pela Josapar, uma das 10 maiores empresas de produtos alimentícios do país. Panquinho é o nome do mascote da Panko, uma empresa brasileira fundada em 1952 que atua no segmento de produtos alimentícios e panificação, produzindo e comercializando pães, bolos, biscoitos, panetones e etc. E no ano em que a Panko comemorou 65 anos, ela mudou a identidade visual das embalagens, dando uma modernizada e também redesenhando um pouco o personagem. Tudo começa lá em 1989, quando a fabricante de calçados Grendene fechou uma parceria com a Marisol para lançar uma linha de roupas que combinasse com o estilo da sandália Melissa. E depois que a coleção saiu de linha em 91, a Marisol decidiu continuar a produção sob o nome de Lilica Hipilica. E para atender aos garotos da mesma faixa etária, a fabricante criou em 93 a marca Tigor T Tigre. E ao longo dos anos, os dois personagens foram ganhando mais sucesso e atualmente a Lilica até ganhou um desenho animado que é exibido na Discovery Kids. Você já deve conhecer o Solzinho, que é o mascote da ReHap. E ele inclusive tem uma história, eu nem sabia que esse mascote tinha uma história por trás, mas enfim, eu vou ler aqui pra vocês. Há muito tempo existiu uma loja de brinquedos famosa, e ela era a sensação da cidade, onde crianças encontravam os brinquedos preferidos ou passavam um tempo se divertindo. Rick adorava visitar o lugar, e certo dia viu um solzinho de pelúcia que amou e queria muito ter em casa. Esse amor foi percebido pelos pais dele, que deram um boneco para Rick no seu aniversário. Depois disso, foi só alegria. O menino não se separou mais do brinquedo preferido e se divertiu bastante na companhia do solzinho. E com o tempo, a pelúcia passou a ser considerada como um ser humano pela família e pelos amiguinhos do Rick, usando até mesmo o cinto de segurança e ganhando presentes no Natal. Rick passou a desejar com todas as suas forças que o solzinho virasse alguém de verdade. E então, quando seu aniversário chegou, esse foi seu pedido. E para surpresa de todos, durante o parabéns, a pelúcia se tornou um menino real. E sim, ele também passou por um redesign. A diversificação de produtos da marca Ninho começou em 1990, com o lançamento da Ninho Soleil, que é uma bebida láctea com sabor mais suave e de baixa acidez, especialmente desenvolvida e formulada para crianças, cuja campanha inicial contava com o slogan "A força gostosa do solzinho". A aceitação foi tão positiva que a marca foi expandida para iogurtes de polpa e para a categoria de Petit Suisse. E claro que eu também teria que me lembrar do Xambinho. O Petit Suisse Xambinho da Nestlé foi lançado na década de 80 e tinha como mascote esse coraçãozinho. Quer dizer, ainda tem, né? Mascote esse que também passou por uma reformulação ao longo dos anos.
De acordo com a Brasil Journal, quem tem mais de 40 anos se lembra do clássico comercial das casas pernambucanas. Esse jingle marcou a época e está de volta ao marketing das pernambucanas com uma animação em preto e branco de traços modernizados. E enquanto no filme original de 62 o frio que batia a porta tinha cara e jeito de vilão, na nova versão ele se transformou em um mascote fofo. O mascote da COFAP nasceu em 1990, durante a criação da mais representativa campanha de divulgação da marca, elaborada pelo publicitário Washington Oliveto, que definiu o slogan, o melhor amigo do carro e do dono do carro. E a ideia do cachorro surgiu por uma associação do seu formato anatômico com um amortecedor. Zaelli é uma empresa brasileira fabricante de alimentos prontos e semi-prontos. Foi fundada em 1969 por Elídio Zago. Em 82, a empresa passou a adotar a nomenclatura Zaelli. E nós temos o Zaelinho, o gato amarelo mascote da marca. O bolinho Ana Maria chegou ao mercado no ano de 76 e até hoje mantém a liderança de vendas do segmento, sendo seus sabores cenoura com chocolate, brigadeiro, baunilha, chocolate com recheio de baunilha, baunilha com recheio de chocolate, doce de leite, gotas de chocolate e morango. E a marca é voltada para o público infantil. Assim, ela utiliza de vários recursos visuais e gráficos, como a embalagem colorida e a criação de uma mascote, que é essa garotinha loirinha, que com o passar dos anos também passou por uma reformulação, ficando mais moderninha também. Os papéis higiênicos Folha Simples da linha Primavera são consagrados no mercado brasileiro. Por um acaso, alguém aqui pegou a época desse papel higiênico quando ele era cor-de-rosa e parecia mais uma lixa? Claro que com os anos a marca se modernizou, ficou com uma qualidade melhor, mas por incrível que pareça ela ainda é conhecida por ter sido aquele papel higiênico cor-de-rosa que mais parecia uma lixa e que tinha essa garotinha aqui como mascote. A Amaro criou a Mara, uma modelo virtual que veste os looks e lançamentos da marca nas plataformas digitais. E a Mara é usada em campanhas de marketing da Fashion Tech e uma de suas funções também é atuar como uma interface de inteligência artificial. Se você viveu nos anos 80 e 90, deve se lembrar do picolé Frutili, que tinha diversos sabores e deixa muita saudade em todos. E você também deve se lembrar que na embalagem tinha esse personagem. Eu não encontrei mais informações a respeito, mas se você souber mais, é só comentar aqui. Um dos mascotes mais icônicos das marcas mineiras é a simpática vaquinha da Itambé. No decorrer dos anos, o mascote passou por algumas mudanças até chegar na versão atual, porém muita gente tem notado a falta dela nas atuais embalagens. Se você é de Minas Gerais, provavelmente conhece a marca de biscoitos Aimoré, que também ficou bem famosa e acredito que tenha também em outros estados brasileiros. E o seu mascote sempre foi um índio, que com o passar dos anos também passou por várias reformulações. Da antiga fábrica pequena se transformou em duas grandes fábricas com linhas diferentes de produção. Além da tradicional pipoca doce, a Aritana também tem uma linha de doces caseiros, salgadinhos e snacks variados, sendo o mascote esse índiozinho que também já teve várias reformulações ao longo dos anos. Tico foi o mascote oficial da Copa América de 1989, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol, com sede no Brasil. E o Tico é um sabiá, ave típica brasileira. Ele usa o uniforme azul, apesar da característica da seleção brasileira ser o uso das cores verde e amarelo. Cauê é o nome do solzinho que é o mascote do PAN 2007, e o nome do mascote foi escolhido por voto popular, sendo esse o nome que vem do tupi, que significa homem bondoso que age com inteligência. E uma curiosidade interessante é que ele foi o primeiro mascote a integrar não só os Jogos Pan-Americanos, como também os Jogos Parapan-Americanos, que segundo o comitê é um exemplo prático de valores olímpicos de igualdade e não discriminação. A capivara foi o animal escolhido para a 46ª edição do torneio mais antigo de seleções do mundo, a CONMEBOL. Zizito, o nome da mascote,
homenageia o ídolo brasileiro Zizinho, maior artilheiro da Copa América com 17 gols, ao lado do argentino Norberto Mendes. Com um orçamento de 10 milhões, a Telefônica deu vida ao super-herói o Super 15, para marcar o início da expansão geográfica e do leque de serviços oferecidos. A campanha publicitária de apresentação do Super 15 teve início com um teaser veiculado nos telejornais em meados de 2002. A princípio, contava com uma série de 6 filmes publicitários do super-herói em ação, mostrando as vantagens de se ter uma só operadora para soluções de telecomunicações. A raça se tornou muito popular no Brasil quando o West Highland White Terrier foi escolhido como mascote do portal WIG, lá em meados dos anos 2000. E para quem não sabe, a Mariana Caltabiano, que criou também Zuzubalândia, criou o Wiguinho para o portal de jogos infantis de mesmo nome, que é o mesmo personagem da série As Aventuras de Gui e Estopa. No início da década de 80, Johnson & Johnson do Brasil resolveu criar um mascote para a marca Band-Aid, e assim eles criaram o mascote Dodói. Quando acontecer os... Ai, protege com Band-Aid que o Dodói já vai. Herói galã das campanhas publicitárias do Cepacol, o personagem Bom de Boca foi criado em 1983 pelo publicitário Cláudio Sendin. Como o personagem deixa claro, Cláudio rascunhou em storyboards e layouts tendo em mente Roger Moore, o ator britânico que na época personificava no cinema o agente secreto James Bond, mais conhecido como 007. Neste ponto, Bom de Boca era um personagem pronto, já tinha o tradicional topete, a gravata borboleta, o elegante smoking, o cravo vermelho na lapela e um olhar extremamente sedutor. O Centro dos Eletrodomésticos e Móveis, popularmente conhecida como Loja 100, é uma empresa revendedora de móveis e eletrodomésticos do Brasil, sendo esses os mascotes da loja. Precinho era um mascote que aparecia bastante nos comerciais do Carrefour lá nos anos 2000, e eu não encontrei muitas informações sobre ele, mas se você souber mais alguma coisa, é só comentar aqui. Oi, Precinho! Oi, dona Bia! Já pensou um Carrefour para fazer a feira todos os dias? E aí, Precinho, beleza? Fala, seu Antônio, beleza? Precinho, diga uma coisa, você já conhece todo mundo, é? Claro, todo mundo aqui é meu vizinho. E você? O que Carrefour vai fazer hoje? A mascote Arion, criada pelo Maurício de Souza, representa um superatleta militar futurista. Os 5º Jogos Mundiais do Conselho Internacional do Esporte Militar têm como tema central a promoção da paz por meio do esporte. Assim, usando o símbolo mágico da pomba branca, o desenhista Maurício de Souza usou como inspiração um menino que se transforma em um superatleta, e segundo o autor, a pomba acompanha o menino em todos os seus momentos e dá vida aos seus desenhos de soldadinhos da infância, criando assim a Tropa da Paz. Cali foi o mascote dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em 2015, e para quem não sabe, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas é um evento esportivo e cultural que reúne etnias brasileiras e internacionais, originando dos Jogos Nacionais dos Povos Indígenas, criados em 96. E os Jogos dos Povos Indígenas é um evento multiesportivo criado em 96, por meio de uma iniciativa indígena brasileira, com o apoio do Ministério do Esporte do Brasil, sendo um dos maiores encontros esportivos culturais de indígenas da América. Sugismundo, o boneco criado por Rui Perotti, era o protagonista da campanha Povo Desenvolvido é Povo Limpo. O personagem foi ao ar em setembro de 1972, numa série de 4 filmetes que variavam entre 60 e 90 segundos de duração e eram exibidos na TV e no cinema. Também foram produzidos cartazes e jingles, e a campanha foi retirada do ar em novembro do mesmo ano. Só que em 1977 o Sugismundo voltou, e na companhia de Sugismundinho, uma criança que abandonava os maus hábitos dos adultos mais rapidamente. Recentemente, o milkshake original do Bob's ganhou uma data especial e um mascote em uma nova campanha, mas bem antes disso, o Bob's já tinha um mascote, que era esse urso aqui com um lenço vermelho. E eu lembro que tinha até um lanche do Bob's que era para crianças, e eu lembro que na caixinha tinha esse urso, mas eles eram desenhados diferentes. Isso foi lá em meados de 2000, 2001, e eu lembro que o urso tinha uma família, tinha o filho, tinha a esposa, e eu não encontro muito material a respeito assim
imagem de uma maneira fácil. Então, se você também se lembra desse mascote do Bob's, comenta aqui embaixo. Porque sim, eu tenho essa lembrança do urso, só que ele não era desenhado dessa forma, era uma forma mais moderninha, assim, lembrando mais o estilo anos 90, anos 2000, e eu queria saber se alguém também se lembra disso. Variguinho foi um personagem infantil criada para ser mascote da companhia aérea Varig, isso lá no fim da década de 80. O personagem foi idealizado pelo publicitário Délcio Pereira e tinha o formato de um pequeno aviãozinho humanizado com um corpo rechonchudo, nariz preto e usando as asas como braços. A figura do aviãozinho foi usada em desenho animado para filmes comerciais, vídeos institucionais e uma série de revistas em quadrinho que chegou a ter 30 edições publicadas. Sim, resolveram fazer um mascote desse jeito. E aqui eu vou ler um pouco a notícia que fala a respeito desse mascote, né? Uma campanha de associação da assistência a pessoas com câncer vem dando o que falar no leste de Minas Gerais. Então eles apresentaram esse mascote ao público na quinta-feira de saúde e cidadania de Porto Firme. Porém, essa não foi a primeira vez que o mascote foi usado. Em 2012, utilizaram um boneco no lançamento da campanha Quem é Amigo Dá um Toque. Uma ação também dirigida ao público masculino que tinha o objetivo de chamar atenção para os aumentos de casos de câncer entre os homens e desmistificar a realização do exame de próstata. Muitas crianças e adultos posaram para fotos ao lado do mascote e é claro que isso gerou críticas também, né? No entanto, no site oficial da AAPEC, o boneco é bastante elogiado. O Chaminha, criação da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, tem tudo que um mascote que visita crianças vítimas de queimadura não pode ter. Imagina que isso foi criado para o público infantil. Então a criança vai, ela se acidenta e adivinha quem é o mascote que vai estar acompanhando ela lá no hospital? Sim, isso mesmo, o Chaminha. Sim, esse é o mascote de um hospital que cuida de crianças atingidas por queimaduras. Você lembra do Papa Tudo? Então, se você se lembra, você também vai se lembrar do mascotinho dele, que era esse duendinho de gorro vermelho. Eu acho que é um duende, né? Bom, segundo o G1, condenado por esquema que fraudou o Papa Tudo, Arthur Falk foi acusado de dar um calote em milhões de pessoas em um esquema que fraudou o título de capitalização e chegou a ser considerado foragido. Porém, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o crime prescreveu. Segundo a UOL, o ano era 1989 e o SBT se preparava para uma cobertura importante, a Copa do Mundo de 1990 na Itália. Só que o Mundial daquele ano também seria transmitido pelas concorrentes, e a emissora do Silvio Santos precisava de algo que chamasse a atenção do público. Assim, Roberto Cabrini, que era diretor do departamento de esporte na época, reuniu o diretor de computação gráfica da emissora e o diretor de criação e soltou o desafio: como que nós vamos conseguir nos diferenciar? E foi daí que surgiu o amarelinho. Porém, lá em 2012, a Globo lançou o Globolinha, que é o mascote esportivo da emissora. Sendo assim, muita gente acusa a Globo de plagiar o SBT com uma ideia semelhante. E nessa briga, você fica de qual lado? Comente aqui embaixo. De acordo com o site Geek Publicitário, no Brasil o primeiro registro que temos de um mascote é uma charge de jornal de 1921, onde um representante do Palestra Itália, hoje Palmeiras, encara um peixe, que representava o time do Santos. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima lançou em 25 de novembro de 2009 um mascote da campanha de doação de sangue, chamado de Veinha. E eu sei que existem vários mascotes de doação de sangue, pelo que eu pesquisei no Google, mas aqui eu coloquei o Veinha. Se vocês souberem de mais algum, comente aqui embaixo. Você já deve ter visto alguma discussão nas redes sociais e de repente alguém solta esse mascote aqui como meme, o processinho. Criado em 2016, o mascote do Correios já teve diversas versões, mas foi sua participação no Brasil Open de 2017 que chamou a atenção. Isso porque o rosto está desfigurado e as mãos desproporcionais com o corpo. E eu nunca tinha ouvido falar a respeito desse carteirito. Sim, esse é o nome do mascote. Se você já tinha ouvido falar, comente aqui embaixo. O Exército Brasileiro também tem o seu mascote, que é o Recrutinha. E o mascote tenta personalizar a imagem do militar, que ajuda as pessoas, tem
tem o cabelo estilo raspado e a farda típica dos militares brasileiros. Ele nasceu primeiro em uma revista de história em quadrinhos e depois se espalhou por todo o Brasil como mascote em vários estados. E bom, gente, esse vídeo finaliza por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e realmente são muitos mascotes, eu não sei se eu consegui falar de todos aqui. Então eu tava pensando o seguinte, se alguém tiver tempo, a gente poderia realmente colocar isso num iceberg e tudo mais, e de tempos em tempos ir atualizando. Seria algo bem bacana juntar todos os mascotes brasileiros, criações brasileiras, em um iceberg. Se alguém quiser assistir aos meus vídeos e colocar num iceberg e depois com o tempo a gente ir atualizando, eu não acho que é uma ideia tão ruim assim, né? Até porque é meio complicado a gente se lembrar de tudo sozinho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!